Olá, meus irmãos, eu sou a Sandra Leôncio. Iremos meditar hoje no nosso devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E hoje vamos falar do capítulo 16 do livro de Apocalipse. E ele começa assim: As 7 taças da ira de Deus. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então, ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó Santo, que eras por julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores, das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7 anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira.
Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. E esse é o capítulo 16 de Apocalipse. Aqui, diante de todos os que já foram ditos, da abertura dos 7 selos, do toque das 7 trombetas, ali pela visão de João foi relatado que só 1/3 da humanidade foi atingido. Mas aqui, no derramamento das 7 taças da ira de Deus, é consumido toda a humanidade. Todos aqueles que rejeitaram Jesus como seu Senhor Salvador. Por isso, aqui é relatado que é a ira de Deus sobre os corações duros, petrificado pelo pecado, endurecido pela ignorância do espírito de Satanás. E aqui foi consumado. A gente vê que em cada uma dessas taças, a primeira foram as feridas que foram abertas, a segunda foi o derramamento e a transformação do mar em sangue. E através disso, toda a vida vivente no mar, ali tudo foi consumado. No terceiro, já são as fontes naturais que brotam da terra, que viraram sangue. E aí vem a justificativa do anjo que domina essas fontes, dizendo que derramaram o sangue dos justos, derramaram o sangue dos profetas. Por isso, as suas fontes naturais se transformariam em sangue. O quarto anjo foi o poder do sol. A quarta taça derramada, e ali foram queimados todos os homens com o fogo forte do sol. E mesmo assim, não houve arrependimento. Na quinta taça, o quinto anjo, foi o trono, das trevas, o trono da besta. E ali uma treva enorme consumiu todos aqueles homens. Como eles já haviam feridas abertas e dolorosas, não havia mais vida no mar, não havia mais água potável. Diante de tanto sofrimento, seus corpos queimavam pelo calor do sol. Diante das trevas, eles ainda mordiam as suas línguas pela dor que eles sentiam. E ali continuavam a blasfemar o Senhor Jesus. O Eufrates foram secos, para que ali o rei fossem atingidos. No versículo 15, ele nos traz uma esperança de que nenhum de nós sabemos quando ele virá. Por isso devemos nos preparar e mantermos vigilantes perante isso. E os 7 anjos foi derramado a taça no ar, aonde houve relâmpagos, trovões, fortes terremotos que nunca tinha havido sobre a terra. E ali montanhas foram desfeitas, vales foram desfeitos, ilhas, tudo foi destruído. Então aqui, na ira de Deus, a gente vê um Deus justo, ele cumprindo a sua justiça que foi relatado sobre todas as escrituras. No decorrer de toda a escritura é relatado esse Deus justo e fiel. E aqui foi consumado todos aqueles que não creram no sacrifício da cruz.
E eu venho dizer a você, meu irmão, que está me ouvindo, esse capítulo ele nos traz esperança, porque ele nos traz a realidade do fim daqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor Salvador. Aqui essa visão é relatada o fim de tudo. E por que ele nos traz esperança? Porque no dia de hoje ainda há tempo de voltarmos para Ele. Ainda há tempo de reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Ainda há tempo de arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas. Ainda há tempo. Por isso há esperança. Por isso nós podemos olhar para esse capítulo e nos enchermos de esperança. Porque a Ele ainda nos dá mais uma chance para nos reconciliarmos com Ele. E eu venho dizer como testemunho vivo disso. Eu servia Satanás. Esse juízo era para cair sobre a minha cabeça. Porque eu era um desses aqui, relatado neste capítulo, que tinha um coração endurecido, que vivia o engano de Satanás sobre a minha vida. Eu o servi por muitos anos, mas Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o clamor de pessoas que intercederam pela minha vida e oraram por mim. Ele ouviu. Jesus ouviu essas orações. E hoje eu estou aqui, podendo dizer que esse juízo não virá sobre mim mais. Porque eu reconheci como meu Senhor e Salvador da minha vida. Mesmo vivendo anos na prisão. E eu quero dizer para você aí que está me ouvindo hoje, e que talvez esteja na situação que eu já estive no passado, sem esperança, servindo no engano, levando oferendas a Satanás, depositando sobre ele oferendas, trabalhos. Às vezes você hoje vive essa realidade e você não vê esperança para o perdão dos seus atos e pecados. Eu não sei o que você fez até hoje, até esse momento, eu não sei. Mas eu posso te dizer o que eu fiz quando servi a Satanás. E hoje eu posso trazer essa esperança no seu coração, que o Senhor Jesus perdoou todos os meus pecados, que Ele me perdoou do tempo da minha ignorância, quando eu achava que não havia esperança para mim, porque era isso que eu ouvia. Você vai queimar no fogo do inferno, porque você serve as trevas. Mas Ele me trouxe esse amor incondicional. Ele me mostrou que o sangue derramado na cruz pelo seu Filho foi pela minha vida. Ele derramou o sangue dele ali por mim. O Espírito Santo da verdade me chamou pelo meu nome. Deus me chamou pelo meu nome. Ele me chamou Sandra. Está chegando o tempo de você sair daqui. E eu ouvi a sua voz. E eu criei que eu poderia viver essa verdade. E hoje, meditando nesse capítulo, me veio à mente tudo que eu vivi nesse tempo de engano. E como Ele me trouxe esperança. E essa esperança não é só para mim. Essa esperança é para todos nós. Então você que está me ouvindo hoje, vive essa realidade. Vive na prostituição. Se você adora outros deuses. Se você
vive mergulhada em pornografia, em imoralidade sexual, se você já tentou contra a vida de alguém, ou se você já até mesmo tirou a vida de alguém, eu não sei. São tantos enganos nesse mundo que Satanás nos leva. Olhe para a cruz hoje. Olhe para a cruz. E reconheça que aquele sangue que o Filho de Deus derramou na cruz foi por você. Somente por você. E se reconcilie com Ele. Volte aqui nesse capítulo de Apocalipse 16. Faça a leitura como eu fiz aqui. De cada taça da ira de Deus derramada sobre os homens de coração endurecidos. Não queira viver isso. Não queira. Peça perdão ao Senhor Jesus. Peça perdão a Ele. Porque só Ele pode te livrar desse juízo da ira de Deus. Somente Ele, não existe outro. Somente Ele pode te resgatar desse abismo do pecado e do lamaçal. A gente vê aqui que mesmo diante de tanta dor, tanto sofrimento, ainda blasfemavam e não creram nele e não se arrependeram. Mas hoje é o seu dia de se arrepender. Hoje é o seu dia. Vamos orar? Querido Deus, eu peço ao Senhor como o Senhor um dia fez comigo. Como um dia o Senhor me chamou pelo meu nome. Como um dia o Senhor me tirou deste engano. O Senhor me tirou das garras de Satanás. O Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor restaurou a minha vida. O Senhor me trouxe uma nova vida perante a Ti. O Senhor me encheu de esperança de dias melhores e eu tenho vivenciado isso a cada dia. O Senhor, Pai, restituiu tudo diante da sua graça e do seu amor para que o seu nome fosse glorificado através da minha vida. E como hoje eu posso servir de testemunho, ó Pai, do que o Senhor pode fazer diante de um coração arrependido, quebrantado, humilhado perante o Senhor, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um desses que hoje vive a realidade que eu vivi um dia. Que eles possam se arrepender perante o Senhor e abrir, rasgar o coração deles perante a Ti, reconhecendo os seus erros e os seus pecados, ó Pai. E que o Senhor possa cobrir cada um desses corações com o seu amor incondicional, ó Pai. Levando a verdade do sacrifício do seu Filho na cruz por cada um desses. Que hoje seja um dia de libertação, ó Pai, para essas vidas. Que hoje seja um dia do bálsamo de cura, de reconhecimento e arrependimento sobre cada um desses. Que as portas das prisões sejam abertas, que os grilhões sejam desfeitos e quebrados, ó Pai. Que toda a escravidão de Satanás caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que não haja condenação, mas que haja o arrependimento dos teus atos perante a Ti. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. E obrigada, Deus, pela oportunidade de compartilhar a sua palavra e a sua verdade. E que nosso Deus abençoe o seu dia. E nos vemos amanhã, em nome de Jesus.